Olá, seja bem-vindo a mais um programa Evangelho Puro e Simples da Igreja Batista da Vila Brandão, aqui no Canal 9. O poder da Palavra de Deus em sua casa. Vamos continuar refletindo sobre o livro de Salmos e quantas preciosidades o Senhor tem para nos revelar através desse livro. E até mesmo coincidindo com esse momento que nós estamos passando, um momento às vezes de angústia, de medo, mas aonde nós podemos colocar a nossa esperança no Senhor. Nós já falamos aqui no programa sobre o Deus que se revela e no Salmo, no capítulo 19, a gente vai olhar sobre esse mesmo entendimento. O Deus que se revela de forma geral, através da sua natureza criada, e o Deus que se revela de forma especial, através da sua palavra. O Davi, quando começa a escrever aqui no Salmo 19, versículo 1, ele começa a dizer o seguinte: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia faz disso a outro dia, uma noite revela a outra noite, sem discurso nem palavras, não se ouve uma só voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol. A palavra de Deus é poderosa. E ele começa então, o salmista, a nos mostrar que os céus, eles proclamam a glória de Deus. O Senhor se revela através de sua natureza criada. Mesmo nesse momento onde realmente há muito silêncio, realmente o mundo está mais quieto por causa dessa pandemia e tudo que nós estamos vivendo, você consegue ver através do mundo, da natureza criada, Deus se revelando ao homem, através do silêncio. Note que aqui, no versículo 3, diz: sem discurso, nem palavras, não se ouve uma só voz. Quando você olha para as estrelas, quando você olha para o sol, para a lua, você vê que existe algo superior por trás disso tudo. Alguém criou isso tudo. E Deus se revela através de tudo que Ele fez. Nós podemos ver ali em Gênesis, no capítulo 1, e Deus criou a luz, o sol e tudo que existe. E Ele vai trazer esse entendimento que o homem, ao olhar para a sua natureza, ao olhar para aquilo que foi criado, ele vai entender que existe Deus. E Davi, aqui nesse salmo tão precioso, começa a falar dessas duas testemunhas, que é a criação e é a sua palavra. Ele demonstra aqui com exatidão o seu conhecimento. Se você parar para pensar um pouquinho, lá no livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 19 e 20, e também no capítulo 10, versículo 8, vai nos ensinar que Deus se revela através de toda a sua criação. E isso é precioso. O que nós precisamos para esses dias é entender a revelação de Deus. Mas ele continua dizendo aqui no versículo 4, sua voz ressoa por toda a terra, as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Ele faz ressoar a sua voz por toda a terra. Toda a terra contempla a majestade de nosso Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Por isso que Davi sabia e confiava nesse sentido que Deus era o seu Senhor e Salvador. Eu posso colocar minha confiança porque eu vejo o testemunho de toda a criação, que o nosso Deus é o único Deus. Ele se revela através da criação. Só que existe também uma questão que nós temos que entender. São duas testemunhas, uma a criação e outra a palavra. A criação, ela revela que existe um Deus. Mas nós só podemos nos achegar a esse Deus mediante a revelação especial, que Ele mesmo se entregou e nos revelou quem Ele é. Não tem como adorar ao nosso Deus sem viver aquilo que Ele se revelou. Conhecereis a verdade vos libertará. Outro versículo vai também nos ensinar que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso, quando a gente olha para a natureza, a gente vê o testemunho que ela dá. Versículo 6 diz: sai de uma extremidade dos céus e faz o teu trajeto até a outra. Nada escapa ao teu calor. Ele fala aqui sobre o sol. E quando a gente olha para o sol, não é uma questão de adoração aqui. Não é uma adoração do povo antigo
como os egípcios faziam e tantos outros, não. Ele está mostrando que o sol, com seu calor, ele também transmite a glória de Deus, né, para as criaturas, para aqueles que foram criados ali e entendem que toda essa luz, todo o alcance, todo o seu calor revela a glória de Deus. Davi sabia disso, colocava sua esperança nisso, por isso ele coloca também que a glória desse grande rei, ela vai ser revelada a todos. E Davi entende sobre isso. Nós temos que entender também. E como disse, nesse momento, às vezes de muito silêncio, nós podemos ouvir a voz do nosso Deus. Nós podemos ser direcionados pela verdade, porque Ele é a verdade. O que basta é a gente olhar, prestar atenção, colocar a nossa atenção sobre o que realmente importa. Quantas pessoas não estão em casa hoje e descobrindo, né, coisas preciosas sobre sua esposa, sobre seu esposo, sobre os filhos. Momento de comunhão, né? É certo que tem umas confusõezinhas também no meio, mas nós não podemos olhar só para aquilo que é ruim, não. Temos que olhar para aquilo que é bom. E Deus se revela nesse momento, né? Mas você pode se perguntar, mas pastor, como assim? Muitos estão morrendo, muitas pessoas estão desesperadas. É porque estão olhando para o lado errado, estão olhando para aquilo que não é Deus. Estão se colocando num lugar onde só há desespero e medo. Nosso Deus se revela através do firmamento de tudo que Ele criou, se mostrando glorioso, se mostrando como um Deus grande e poderoso. E isso é o que nós precisamos entender. Nós não temos que ficar focados simplesmente nas coisas que acontecem. Romanos vai nos ensinar também que nós não devemos trocar a glória do Criador pelas glórias das coisas criadas. Não podemos trocar o nosso Deus por algo que foi criado, como muitos fazem aí, né? Colocam sua esperança em coisas que foram criadas, que não são Deus. Nós podemos ver aqui com Davi, ele mostrando o entendimento que tem sobre esse Deus que se revela, esse Deus que se mostra, esse Deus que se apresenta através da sua criação, se mostrando como um Deus bom, poderoso, forte, um Deus que é justo e bom. Nós temos que colocar a nossa confiança nele. E essa é apenas uma das testemunhas. Nós vamos falar da outra testemunha já já. Você vai ouvir essa canção, você vai refletir nisso que eu estou dizendo. E já já a gente volta com a conclusão desse estudo. Abundante aqui, quebra o meu coração e salva-me de mim, faz-me bem aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou, faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda
Nosso Deus é poderoso e nele podemos confiar. E nós estamos falando nesse programa dessas duas testemunhas, da revelação geral e da revelação especial de Deus para nossas vidas. Acabei de falar dessa revelação geral, onde ele se apresenta através das coisas criadas. Mas também o salmista aqui, Davi, ele também vai entender que ele se revela através da sua lei, da sua palavra, ou da Torá naquele tempo. Olha o que ele vai dizer a partir do versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Davi reconhece que Deus se revela através da criação, mas ele começa a demonstrar aqui um outro entendimento. Note que nos primeiros versos ele vai chamar aqui de Deus. Deus se revela. Mas quando ele fala sobre a revelação especial através da lei, ele diz o Senhor, a lei do Senhor. E isso traz intimidade, traz conhecimento verdadeiro. Esse sentido que ele coloca aqui, essa mudança dos 6 primeiros versos para os outros, de Deus para o Senhor, ele mostra, Deus se revela através da sua criação. E a criação pode mostrar que existe um Deus, mas nós só podemos ter intimidade a partir do conhecimento de quem é esse Deus. E só podemos conhecer através de sua palavra e daquilo que ele revelou a nós. E isso é precioso. E como que Deus se revelou? Através da sua palavra. Por isso Davi vai colocar aqui, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Olha o versículo 8. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são limpos e trazem luz aos nossos olhos. A partir do momento que podemos nos conhecendo a Deus, cada vez mais que nos aproximamos de Deus, sabemos também quem nós somos. A partir desse momento, dessa revelação especial, eu vou entender sobre salvação e sobre quem é Deus sobre a minha vida. Por isso Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é a revelação especial. Só podemos ser salvos por intermédio desse entendimento, pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E isso nos é revelado através da palavra. Davi, muito tempo antes, você que tem acompanhado sabe que há mais de 970 anos antes de Cristo, ele escreve, a tua lei, Senhor, os teus preceitos, Senhor, são justos. Nós temos que aprender a confiar no Senhor, a entender que a lei do Senhor é justa e nos apegar a esse entendimento de sua palavra que pode nos trazer essa liberdade. Não é assim? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Não é assim que a palavra nos ensina? Ele continua a dizer, o temor, versículo 9, do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Não existe nada mais justo do que a palavra de Deus. Não existe nada mais justo do que o próprio Senhor. Ele é justo, o justo juiz que nos dá vida, que nos dá vida e vida com abundância. Ele nos tira do lamaçal do pecado e nos traz a sua revelação, aonde nós nos arrependemos, colocamos nosso joelho no chão e aceitamos Ele como Senhor, porque Ele se revela a nós. Davi coloca, eu conheço a tua palavra e sei, Senhor, que elas são justas e verdadeiras. Versículo 10, são mais desejáveis do que o ouro, do que o muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que a gota do favo. Nossa, que preciosidade, como esse entendimento é maravilhoso. A pessoa colocar o seu prazer na palavra, o seu prazer no Senhor. João capítulo 1 vai nos ensinar que Ele era o Verbo, Ele estava com Deus, Ele é Deus. O Verbo, a palavra, é o nosso Senhor. E diante dele nós podemos ter vida, porque Ele se revela assim a nós. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Isso é precioso. Davi coloca aqui, são mais desejáveis. Olha o versículo 11. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer. Por ela nós somos advertidos, instruídos. Por ela nós somos vivificados. Saímos da morte para a vida. Por ela. E nela temos que colocar a nossa confiança.
do versículo 11 aqui ao versículo 13, ele vai demonstrar, o versículo 14, ele vai demonstrar esse desejo de não somente entender Deus através da sua revelação geral, mas também viver Deus através da sua revelação especial, de maneira completa, tanto o externo como o interno. Olha o que ele diz aqui: eu quero obedecer. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me do que eu desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que a palavra da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e o meu Redentor. Davi coloca toda a sua vida diante de Deus. Pai, obrigado pela revelação do Senhor. Obrigado pela revelação especial do Senhor sobre minha vida, onde o Senhor me ensinou quem é o Senhor. Por isso, me ajuda a não pecar, a não transgredir a sua lei. Esse é o clamor do justo. Através do conhecimento de Deus, nós nos apegamos ainda mais a Ele, para que Ele nos guarde, para que Ele nos transforme e nos mantenha firmes em sua palavra. Que nós possamos, no nome de Jesus, fazer isso. Que você possa fazer isso. Entender tudo o que está acontecendo está sim revelando que há um Deus, né? Como muitos estão dizendo por aí, até algumas pessoas que se diziam ateus começam a dizer, né, que querem conhecer esse Deus, porque realmente é um momento de muita aflição. Nós podemos entender isso, mas que você possa conhecer Deus da maneira especial, através de Cristo Jesus, porque quem vê a Cristo vê o Pai. E quem coloca a sua fé em Cristo é salvo. Ele mesmo disse: aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Que você possa ter esse entendimento que Davi teve lá atrás, que você possa ter hoje, através dessa palavra que é perfeita e poderosa. E que haja salvação sobre sua vida. Não se atemorize, não fique aí desesperado. Coloque sua confiança no Senhor. Mude um pouquinho de hábitos, comece a pensar em algo que pode realmente satisfazer a sua vida, que é a palavra de Deus. Se você ainda não aceitou o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, que você possa fazer aí onde você está. Depois procure uma igreja evangélica mais perto de você. Quando tudo isso passar, ou até mesmo se você conhecer um irmão, uma pessoa que é cristã, ligue para ele, manda uma mensagem, fala: eu quero aceitar Jesus, me ajuda, ora comigo, que nós vamos fazer isso, né? E que você possa receber essa salvação que só vem do Senhor Jesus. E essa segurança. Que Deus nos abençoe e que você não perca o próximo programa. Até lá! Igreja Batista da Vila Brandão. Anote os dias e horários de cultos e venha nos fazer uma visita. Domingo às 9 da manhã tem a Escola Bíblica Dominical. Às 18h30, culto de adoração e louvor. Segunda-feira às 20 horas, reuniões com casais. Temos ainda cultos nas terças às 19h30, às sextas às 19h30, com reuniões de homens ou reunião de mulheres, e aos sábados, às 19h30. Igreja Batista da Vila Brandão, na Avenida Alice Brandão, número 21, na Vila Brandão, em Colinas, Maranhão.